Esse relato foi enviado para nós pela Érica Arraíga, a pedido do seu avô Nilson José Arraíga, de Londrina, Paraná. Foi enviado para nosso canal antigo, que infelizmente foi bloqueado. Então nos mandem novamente as suas histórias por aqui, mas apenas se forem reais, porque aqui nós damos voz aos relatos sobrenaturais e mais estranhos do Brasil, mas quem conta de verdade são vocês. O e-mail está na descrição de todos os vídeos do canal. Inscreva-se e ative as notificações. São vídeos novos todos os dias. Enfim, vamos lá. Já era passado das 6. O sol já estava jogando um breu de escuridão em cima da nossa Londrina, aqui no interior do Paraná. Era meu cantinho, onde meu pai me deixou a roça e umas vacas para eu cuidar. Meu nome é Nilson Arraíga, e eu era um cabra de serviço acostumado com a lavoura do campo. Todo dia, quando o sol raiava, eu já estava lá em pé, pronto para ordenhar as minhas vacas e começar o dia. Era uma vida sossegada, ou pelo menos tinha sido até aquele dia. Quase sempre, lá pelas 3, 4 da manhã, eu estava no curral pronto para começar a ordenha. O mugido das vacas era um som que eu conhecia de cor, a trilha sonora da minha vida. Com as mãos calejadas e acostumadas, eu enchia os baldes com leite fresco, aquele leite de vaca que estava sempre pronto para dar um bom café. Logo, o cheiro do curral e do pasto era um cheiro de infância. Me lembrava do meu pai, que me ensinou tudo sobre ser leiteiro. Então, como sempre, depois da ordenha, eu botava os baldes na carroça de madeira, que era puxada pelo meu fiel Caneco, o meu burrinho. Com um estalo do chicote no ar, o bichinho já saía pela estrada de terra que corria pelos morros. No caminho, encontrava os vizinhos trocando um papo e fofoca, tudo gente simples demais como eu. Ia levando leite para cada família, enchendo panelas e canecas e tudo o que tinham. Era um trabalho simples demais. Era tudo o que eu conhecia e sabia fazer. A vida ia seguindo tranquila, com o barulho da carroça, a piazada correndo e o cheiro de café nas lojas. Era uma paz que todo mundo se acabava, até que aconteceu. Lembro que foi num dia quente para burro, até o chão fervia. Como sempre, eu tinha trabalhado que nem um condenado, a ponto de estar com as mãos machucadas. Fazia tempo que eu não me sentia tão cansado assim. Resolvi dar uma esticada no boteco Cavalo Branco, aquele lugar que os homens se ajuntavam para tomar uns goles e conversar. A gente também jogava dominó, uns campeonatos para desestressar. Quando entrei no boteco, senti o ar cheio de fumaça de cigarro. Aquela fumaça que grudava na garganta e sufocava. Eu sentei no balcão e pedi uma cerveja quando, de repente, um sujeito alto e forte entrou chamando a atenção de todo mundo. Ele estava com chapéu e camisa, tinha o rosto marcado de sol e pelo jeito era trabalhador. Ele foi direto para o balcão, sentou e pediu um trago forte. O bicho tinha uma voz grossa, meio rouca, e infelizmente eu vi que já conhecia ele. Quando o rapaz estava servindo, a gente cruzou os olhos e algo naquele olhar me deu um frio na espinha. Uma pontada de raiva, e acho que era medo também. Ele era o filho do Dom Pedro, um sujeito que tinha me feito muito mal no passado. Dom Pedro era um fazendeiro rico, e o bicho era ruim. Meu Deus do céu, como era! Ele explorava a gente do campo, tirando a nossa dignidade e todo o nosso suor. Meu pai, como era um homem de bem, não aguentou tanta injustiça. Era contra o seu Pedro, e isso só piorou a situação. O Pedro, com sua força e seus capangas, acusou meu pai de roubo e jogou ele na cadeia. Meu pai sofreu tanto na prisão que acabou ficando doente e morreu de tristeza por causa daquela injustiça. O Pedro, com o tempo, também morreu, mas ninguém sabe onde ele foi enterrado. E o filho dele, que era um sujeito torto, não herdou nada, absolutamente nada. Nem terra, nem fortuna. Simplesmente desapareceu. Disseram até que teve que fugir para longe. Dizem que se escondia na serra e até falava com os espíritos, roubando e fazendo maldades. Essa história sempre me arrepiou, até porque eu nunca duvidei muito dela. Ver o filho do Pedro no boteco me deu uma raiva que me fez tremer.
Levantei a voz tremendo de ódio. Você é filho daquele desgraçado, gritei. Que bom que seu pai morreu. E você também devia morrer por tudo que fez com a minha família. O sujeito me olhou com espanto, depois soltou uma risada cínica. O leite te amargou, leiteiro, debochou. Não lembra do que aconteceu com seu irmão quando ele desafiou meu pai? Então, quando ouvi isso, o meu sangue ferveu na hora. Senti minhas mãos doerem de tanta força que eu apertei elas. Meu irmão era um rapaz que tinha o sangue quente, e logo depois da morte do pai, ele também se rebelou contra o Pedro, mas acabou que ele sumiu do nada. As pessoas contavam que ele tinha sido torturado e morto numa estrada na serra. Diziam que uma besta, uma criatura do mato, tinha matado ele, o encontraram todo rasgado. Mas eu sempre suspeitei que o filho do Pedro estivesse por trás disso. Então, sem pensar duas vezes, me atirei em cima dele. O boteco virou uma desgraça. Tava todo mundo gritando e distribuindo socos. O filho do Pedro era forte, mas a raiva me deu força extra. Em um momento de luta, ele me agarrou pela cabeça e bateu no balcão, me fazendo ver estrelas. Senti um corte na orelha, o sangue manchando minha camisa. Eu, enlouquecido, peguei a faca e dei um golpe na orelha do sujeito. Ele gritava de dor. Caiu para trás com o sangue jorrando. Olhou para mim com ódio nos olhos, dizendo que ia me matar. Depois, saiu correndo e sumindo na multidão. Eu ainda fiquei ali, zonzo e humilhado. Os outros me encaravam. Alguns me ajudaram e me levaram para o médico. Mas a dor na alma era maior que qualquer machucado no corpo. Desde aquele dia eu andava armado, esperando que o filho do Pedro me desse um bote. O ódio me consumia e não me deixava em paz. Era como se uma sombra me perseguisse. Uma noite, quando eu estava voltando para casa, depois de um dia de trabalho, ouvi um uivo que me gelou o sangue. Era um uivo de animal selvagem, mas diferente de qualquer um que eu já tivesse ouvido. Era um som de medo, de horror, como se a própria alma da floresta estivesse gritando. Olhei para trás procurando a origem do som. A mata, que sempre foi meu lar, agora parecia um monstro, escondendo algo de terrível. O céu estava coberto de nuvens negras, a lua estava escondida. A escuridão era tão densa que eu podia sentir o peso dela no meu corpo. Na sombra das árvores vi uma sombra enorme se movendo. Era uma criatura enorme, peluda, com olhos brilhando como brasas e um focinho de animal feroz. Era uma criatura de pesadelo, um lobisomem, uma mistura de homem e lobo que me enchia de terror. O pelo dele era uma mistura de cor escura, como se a própria escuridão da mata tivesse manchado sua pele. Seus olhos brilhavam com uma luz fria, como se estivessem olhando direto para minha alma. Seu corpo era alto e fino. Tinha pernas e braços finos e bem compridos. Uma unha gigante que parecia que brilhava no escuro. Não tinha como descrever aquilo. Ele andava com um andar pesado, mas rápido, como se estivesse pronto para atacar a qualquer momento. A roça que sempre me acolheu agora era meu pesadelo. Eu não sabia se aquilo era um demônio ou um monstro. Quem sabe fosse maldição? Mas não importava o que fosse. Aquele maldito bicho, ou lobisomem, estava vindo atrás de mim. Corri feito um louco, sem saber para onde ir nem sem saber como escapar. Minha cabeça gritava, meu corpo tremia, sentia uma eletricidade nas pernas que me impulsionava. E quando eu olhava para trás, a criatura me perseguia, gritava, rugia com fúria. Seus dentes pareciam facas, aquelas finas e compridas que a gente usava para abrir barriga de porco. Corri com tudo que eu tinha, até chegar na quina do chiqueiro onde me joguei no meio dos porcos. Levei a mão na cintura e peguei meu revólver, a única arma que eu tinha. Atirei tudo, desesperadamente, mas o bicho era rápido demais, ágil demais. Até que um uivo de dor rasgou meus ouvidos. Achei naquela hora que eu ia ficar surdo. Ele se aproximou. A sombra cobria a entrada do chiqueiro, enquanto os porcos gritando cada vez mais alto. Eu estava encurralado, sem saída. Senti o cheiro de carne podre e sangue me sufocando. Era o cheiro da morte. Ali eu aprendi como era o cheiro do lobisomem. Quando levantei e tentei correr, tropecei em um porco, e só aí reparei que o coitadinho já estava morto.
Eu nem tive tempo de ver e acabei caindo no chão. A criatura pulou sobre mim com as unhas brilhando demais no escuro. Quando ergui o revólver e atirei, vi que a munição tinha acabado. Foi aí que eu congelei. Sabia que não tinha o que fazer, era o fim. A escuridão veio rápido sobre mim. O cheiro de sangue me envolveu. Eu senti as garras do lobisomem me rasgando, a dor me paralisando. Não sei quanto tempo fiquei ali, rolando no chão e empurrando aquela coisa com toda a força que eu tinha. Os porcos gritando, ele gritando. Só eu que não gritava mais porque não tinha mais força. Ou eu gritava, ou eu respirava e empurrava. Foi então que de repente eu vi começar a clarear o dia. E quando eu finalmente consegui ver direito a cara daquele demônio, o lobisomem levantou rápido e sumiu no matagal atrás do chiqueiro. E eu estava lá, todo cortado, mordido e machucado, achando que ia morrer, mas estava vivo. Voltei para casa cambaleando, meu corpo dilacerado, minha alma dilacerada. Tinha passado por um pesadelo, mas o pior era que eu sabia, no fundo do meu coração, que não tinha acabado ali. Cheguei mais perto do curral e a primeira coisa que ouvi foi o mugido das vacas, um som de aflição. Senti um frio na barriga. O lobisomem tinha me seguido, tinha chegado na minha casa, estava ameaçando meus animais. Peguei a espingarda do meu avô, a única arma que me restava. A adrenalina voltou a correr em minhas veias, mas dessa vez não era medo, era fúria. Eu iria proteger minhas vacas, custe o que custar, mesmo que tivesse que lutar contra o próprio diabo. Saí correndo para o pasto com a espingarda na mão. A noite estava no fim, clareando, mas a mata parecia ainda mais sinistra, como se estivesse esperando o momento certo para me arrastar para dentro. Foi então que eu vi aquele maldito. Pelas brechas das tábuas via aquele monstro atacando as minhas vacas, rugindo com fúria, rasgando elas no meio. Atirei de novo, os tiros ecoando longe, mas a criatura parecia nem ligar. Ela se virou para mim, seus olhos brilhando, um rosnado furioso escapando de sua garganta. Atirei de novo. O lobisomem recuou, mas não parou. Me virei e corri com tudo o que eu tinha na direção do paiol, um lugar onde se guardavam as ferramentas naquele tempo. O bicho vinha atrás, seus passos pesados ecoando no silêncio. Entrei no paiol, a porta rangendo ao se fechar. O lobisomem estava lá fora, uivando, arranhando a madeira com aquelas unhas enormes. O paiol era escuro e cheio de poeira, mas eu tinha muitas ferramentas e facas lá dentro. Em cima do balcão vi uma faca de desossa que meu pai me deu quando eu era mais novo. Peguei a faca, meu coração batendo forte no peito. Eu sabia que era a minha última chance. Foi quando o lobisomem arrombou a porta e entrou. Assim que me viu, ele se lançou sobre mim, mas em um segundo, eu também pulei com os braços esticados e segurando a faca. Enterrei a faca perto do ombro dele, na mesma hora que eu puxei ela para baixo na direção da barriga. Nesse momento, eu escutei o grito de dor que ele deu, me deixando tonto, quase surdo, enquanto eu continuava rasgando ele com a faca. Nunca tinha sentido aquilo. Eu estava ficando louco. Eu sentia a faca na minha mão e uma adrenalina correndo meu corpo todo. Ele era forte, mas de algum jeito parecia que eu estava mais forte naquela hora. Talvez porque eu estava lutando pela minha vida, pela minha roça. Era tudo o que me restava na vida. A luta foi longa e sangrenta. Cada golpe, cada arranhão, cada grito ecoava pelo pasto e pela mata adentro. Um grito de dor, de fúria, de terror. Mas no fim, ele caiu no chão primeiro, com o peito e a barriga toda rasgada e cheia de sangue. Eu estava exausto, coberto de sangue e com os braços retalhados do mesmo jeito que a barriga dele. Estava eletrizado, eufórico, achando que tinha matado um monstro. Até que em poucos segundos senti meu corpo cair e bater com força no chão. Eu nunca soube quanto tempo fiquei lá. Apenas sei que acordei aos gritos de Dona Jacira, uma das vizinhas que morava mais próximo, a mais de uns 1000 metros dali. Ela disse que achou estranho eu não ter aparecido com o leite hoje cedo, já que até a tarde de ontem eu estava bem.
e jamais tinha deixado de fazer minhas entregas. Como naquela época eu ainda morava sozinho, ela resolveu ver se estava tudo bem por aqui, e foi quando ela achou estranho o silêncio dos animais. Não se ouvia nem mesmo um grilo. Conta ela que viu todos os animais mortos, desde o chiqueiro até o curral, onde do lado de fora haviam gotas e riscos de sangue aos montes no chão, parecendo que quem tinha massacrado os animais daquele jeito tinha ido escorrendo sangue até o paiol. E foi quando ela entrou que me viu caído no chão, todo ensanguentado, com os braços retalhados e mordidos, parecendo, segundo ela, que eu tinha brigado com um cachorro do mato, ou alguma coisa um pouco maior. Assim fui levado às pressas por ela e o filho até a casa de outra vizinha, onde me limparam às pressas e amarraram meus braços, que por milagre tinham parado de sangrar e ficaram sujos de sangue seco. Fui levado logo em seguida para o posto na cidade, e embora tenha me recuperado rápido até demais, as cicatrizes ainda hoje me lembram daquele bicho nojento que às vezes ainda vejo em sonho. Quando perguntei a dona Jacira onde estava aquela coisa que eu tinha matado, ela me disse que não tinha visto nada, que achava que eu tinha sido atacado, conseguido fugir e me arrastado até o paiol, e só por isso me salvei. Estranhamente, em 2 dias eu já estava me recuperando bem, tão bem que fui trazido para casa de carroça mesmo. Mas antes de tudo, parei no armazém do que na época era só uma vila e comprei todo o meu crédito do leite em munição de espingarda e de revólver. Na ida para casa eu contei para eles o que tinha acontecido de verdade. Ninguém comentou nada, não duvidaram, mas também não disseram que acreditavam em mim. O silêncio era absoluto, constrangedor até para um homem simples como eu. Quando cheguei na minha roça, o que me restava era chorar. Um conhecido da vizinhança já tinha reunido mais 2 homens da comunidade. Um deles, que seria meu cunhado no futuro, foi o único que acreditou em mim. Os 3 já tinham começado a enterrar os animais e a limpar aquele inferno. Logo no outro dia, a primeira coisa que eu fiz após subir na carroça emprestada foi ir até a serraria negociar o pouco crédito do leite que tinha ficado em tábuas. Naquela tarde eu reforcei minhas portas e janelas, ao ponto de me chamarem de louco. No começo da noite, eu já estava sentado dentro de casa, de frente para a porta e com a espingarda no colo, esperando aquele maldito aparecer de novo. Mas nada do desgraçado. Durante meses eu dormi sentado em uma cadeira, com facas em cima da mesa e a espingarda carregada no colo. Mas infelizmente ele nunca mais apareceu por lá. Digo infelizmente, porque até hoje eu lamento não ter conseguido matar ele. Desde então, sabendo que ele não morreu naquela noite, antes de deitar à noite preciso conferir se a espingarda está carregada e as janelas bem trancadas. Coisa que nunca fiz antes daquele dia. Tudo isso porque ainda sinto medo de que ele volte a acabar o serviço e eu não esteja preparado. Depois disso tudo, nunca mais saí de casa sem ter ao menos uma faca grande na cintura, esperando pelo dia que eu ia cruzar com o maldito do filho do Dom Pedro de novo. Porque digam o que for, uns ainda me chamam de louco, mas eu sei que aquela besta enorme, se não fosse ele mesmo, com certeza foi a mando dele. Desde então, essas coisas de magia e de espíritos, essas bobageiras de gente ignorante e todas essas histórias que o povo do interior contava, para mim se tornou real, e da pior maneira possível. Porque foi assim mesmo que eu perdi quase tudo o que eu tinha, além do meu querido amigo Caneco. Ele tinha sido a primeira coisa que eu amei na vida, meu melhor amigo até hoje, e que eu sei, jamais terei de novo um dia. Essa história é só mais uma de muitas que o povo brasileiro nos conta. Você conhece alguém com alguma história sobrenatural real para contar? Então, mande o seu relato sobrenatural muito bem detalhado para o e-mail que está na descrição do vídeo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque nossos relatos são postados todos os dias. E cada dia da semana é um tema diferente.
Então, espero vocês amanhã. E um grande abraço sobrenatural a todos vocês.